quero mudar um pouquinho, mas para a gente, né, continuar aprofundando essa questão, entrar na questão do INSS. Né? A nova ofensiva da extrema-direita para atingir o governo Lula tem nome e sobrenome. Né? Uma fraude que começa lá com os golpistas, né? Aprofundou-se aí totalmente no governo Bolsonaro. O governo Lula está elucidando essa questão, né? Mas a mídia está jogando no colo do governo Lula. E mais ainda, quer dizer, já tem um número, né? Essa extrema-direita já tem um número suficiente, 181 assinaturas, se não me engano, para que seja criada uma CPI, né, da fraude do INSS. Mesmo o governo Lula já estando apurando tudo, a Controladoria Geral da União, né, a Polícia Federal, mas eles acham, né, querem fazer confusão, querem fazer circo. E aí tem gente dizendo que essa CPI, se sair, né, porque depende aí do Hugo Mota, né, se tem várias CPIs aí na fila, sempre tem, não é? E elas podem ser endossadas ou não. Né? Então, mais uma vez, Hugo Mota sobre uma pressão pesada da extrema-direita. Enfim, como que você vê essa possibilidade de CPI? Você acha que é um espaço para a extrema-direita fazer circo, não é? Fazer aquela confusão que eles sempre fazem, sem nenhuma proposta a não ser tirar vantagem? Ou você acha que pode ser um espaço para realmente elucidar alguma coisa? O que você acha? Então, isso é uma coisa que é sempre uma escolha de Sofia, né? Porque tem sempre os dois lados na mesma moeda, né? A direita já fez 3 CPIs contra o MST e todas elas terminam comprovando que o movimento é um movimento social legítimo, legal, dentro da Constituição, fazendo o seu trabalho em defesa de um princípio que está na Constituição brasileira, que é a reforma agrária. Então, a gente enfrenta um processo em que eles sempre vão tentar usar. Isso não quer dizer que necessariamente nós vamos perder. Eu acho que a primeira medida que a gente vai ter é como o Hugo Mota vai responder a isso. Por quê? Porque o Hugo Mota hoje, teoricamente, faz parte de um partido que está na base do governo. Ele diz para o governo que vai trabalhar no interesse do país. A gente sabe muito bem que ele faz parte do que as pessoas chamam de centrão, eu gosto de chamar de direitão, mas que, na verdade, é o setor mais fisiológico do Congresso Nacional. O básico do quem paga manda e se pagar bem eu estou aceitando. Mas esse setor também é o setor menos confiável, porque quando ele acha que a sua capacidade de continuar manipulando, né, os seus negócios via política pode ser ameaçada por alguma mudança política mais geral, eles pulam do barco muito rápido. Né? Esse foi o movimento que aconteceu no impeachment da presidenta Dilma, que um monte de gente, por exemplo, o Dário Berger, que era senador aqui por Santa Catarina, que era considerado base do governo, vota a favor do impeachment, porque na lógica fisiológica da qual ele faz parte, a não votar a favor do impeachment ameaçava a possibilidade dele de conseguir fazer negócio. Especificamente para ele não funcionou, ele muda de lado várias vezes e acaba não conseguindo manter o seu espaço. Mas muitos deles funcionam nessa lógica. E aí, se o Hugo Mota abrir essa CPI, a menos que ele o faça no tom e de acordo com uma forma de fazer, ou seja, definindo um relator que na prática vai denunciar o que exatamente aconteceu, porque e isso significa um relator com compromisso com a verdade e não com a manipulação da agência de publicidade que falamos há pouco, se ele não fizer isso, certamente ele vai estar demonstrando que ele está rompendo o acordo e indo cair no balaio do Tarcísio, que é, neste momento, o candidato da burguesia brasileira, que é, neste momento, o candidato da direita brasileira e da extrema-direita, né? A gente precisa entender que eles decidiram já, isso está pacificado entre eles. O candidato da direita brasileira é o Tarcísio, e quem está decidindo isso são os grandes empresários, os grandes banqueiros, Lehman, essa turma. Para desespero do Bolsonaro, não é? Porque ele está vendo que... Eu acho que eles fizeram um acordo. Eu não sei se o Bolsonaro tinha compreensão de que acordo ele estava fazendo. Mas por que eu acho que eles fizeram um acordo? Porque o Bolsonaro passou o bastão.
a história da moça do batom, e eu sempre faço essa ligação porque ela é irônica, né? É que batom quer dizer bastão em francês. E a moça do batom, a história da moça do batom, a defesa da anistia dos pobres, familiares, inocentes que participaram sem saber e não estavam querendo nada. Essa defesa foi... né? Mas o Bolsonaro trouxe o Tarcísio para entregar o bastão para ele. Então, eu acho que fizeram algum acordo com ele. Se vão cumprir, é outro problema. Porque o Bolsonaro já devia ter aprendido que essa turma faz acordo e não cumpre, né? Mas ele passou o bastão. Ele chamou o Tarcísio para o ato de Copacabana, chamou o Tarcísio para o ato da Paulista, chamou o Tarcísio para um programa que é uma peça dessa publicidade, que foi aquele podcast chamado Inteligência Artificial, em que estavam somente Bolsonaro e Tarcísio, com as perguntas, obviamente, encomendadas. O Bolsonaro chegava a ter as respostas impressas. Que não era nem inteligência, nem artificial, né? Não, mas, enfim, ficou muito óbvio que aquilo foi muito fabricado para o Bolsonaro trazer a base dele, porque a direita brasileira sabe que sem essa base da extrema-direita dificilmente elege o Tarcísio. Então, eles precisaram fazer uma manipulação. E alguma coisa eles prometeram para o Bolsonaro aceitar fazer a entrega do bastão. O que prometeram eu não sei exatamente, não é difícil de imaginar. E a gente está vendo que não está sendo fácil de entregar. Não está funcionando, porque a anistia, pelo visto, não vai rolar, né? Então, talvez fosse uma das... Pelo menos não para o Bolsonaro, porque agora a conversa está dizendo, não, vocês defenderam, então, as pessoas que não eram os financiadores, nem os organizadores, nem os, né? Não eram nem os generais, então vamos separar os dois e aí vamos realmente... diminuir as penas de quem está na base, mas aí o Bolsonaro não fica fora. Se bem que tem uma manobra acontecendo neste momento, que é a história da autorização do processo ao ramagem, né? Que é um dos deputados, em que o Lindbergh está denunciando que o relator, que agora me fugiu o nome, ele está querendo anular o processo inteiro, dizendo que não tem autorização para processar um deputado. E aí isso abre espaço para outras anulações também, a julgada. Exatamente. Mas eu acho difícil isso passar. Isso está muito difícil porque a opinião pública não está do lado deles, né? Então, enfim, mas eles estão fazendo esse processo e aí esse é o primeiro elemento. Então, como é que o Hugo Mota vai se demonstrar? A gente vai enxergar qual é a parte da frente ampla que ainda está ali. E eu, se fosse o Lula... nessa situação, né, longe de mim querer me comparar a uma figura do tamanho do Lula, mas ele precisa olhar e falar assim, olha, a quantidade de ministério que vocês têm se mede pela quantidade de votos que nós vamos ter nessa questão. Exatamente. Porque se o partido de vocês não vota, por que eu vou manter o ministério na sua mão? Vou dar o ministério aqui para alguém. Que trabalha onde a gente quer e no que a gente precisa. Então, é uma questão. A outra é, aprovada ou não, já tem uma campanha acontecendo, e aí eu sempre falo isso, Ângela, porque é um erro que a gente cometeu histórico e que cada vez que isso acontece, a gente está pagando por ele. Durante um bom tempo, a esquerda brasileira, ao invés de dizer para a sua base, nós nos diferenciamos deles, porque nós estamos do lado da classe trabalhadora e eles estão do lado dos patrões, a gente fez essa diferenciação assim, nós nos diferenciamos deles porque nós somos honestos e eles são corruptos. Só que isso sempre foi usado contra nós, historicamente. A bandeira da corrupção sempre foi usada... Sempre é de direita. Ela é sempre reacionária. Sim. Então, e aí, fica difícil, porque tem esse segundo elemento que é, toda vez que você combate a corrupção, parece que tem mais corrupção do que quando ela está sendo escondida. Exato, a impressão que passa é que explodiu a corrupção e não que está sendo combatida. Porque a gente fica sabendo, a gente fala disso. No tempo da ditadura não tinha corrupção, é o que eles dizem. Sim, tudo debaixo do tapete, tudo escondido. Porque estava tudo escondido, quem abrisse a boca para denunciar era morto, era perseguido, era expulso, era exilado, era torturado, tinha família perseguida, eles torturavam criança. Então... Mas isso dá para a população uma sensação de que não tem, porque nós não estamos falando desse assunto. E aí está acontecendo de novo.
E esse é um processo que a gente tem que parar de cometer o mesmo erro. Que aí, assim, estamos ficando velho para ficar repetindo o mesmo erro tantas vezes, né? Que acontece sempre. Toda vez que a gente denuncia a corrupção deles, toda vez que a gente prende gente da corrupção deles, porque a gente está no governo, a lógica é, viu como tem corrupção no governo deles? Viu como não tinha no meu? O Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro diz, no meu governo não tinha corrupção. Aí a gente fala, como não? Claro que não tinha, porque toda vez que alguém tentava denunciar a corrupção, você demitiu o Saraiva, demitiu o cara da PF do Rio, demitiu o cara que estava pegando o esquema do assassinato da Marielle. Só que a gente tem que aprender. E aí a gente errou de novo. Porque a gente anunciou do mesmo jeito que sempre. Olha, pegamos a corrupção deles. E o que eles fizeram? Olha, no governo Lula a corrupção aparece. Sim, claro que aparece, que a gente está enfrentando. Mas a gente tem que lidar com isso, né? E aí, para terminar, eu acho que as duas coisas podem acontecer. A CPI pode acontecer, ela pode não acontecer, que eu acho que é o melhor, porque, em princípio, para nós, entrar nesse debate agora vai desgastar muito tempo e a gente não vai conseguir conversar com o povo sobre o quanto o desemprego está baixo, o quanto a renda do trabalhador está aumentando, o quanto a economia está movimentada, o quanto a inflação está controlada, o quanto as pessoas estão tendo acesso aos direitos, o quanto a violência contra a mulher está sendo enfrentada. Só que, então, assim, em princípio, em geral, é melhor não. Mas se tiver, não é o fim do mundo. Desde que, e aí eu acho que essa movimentação do Hugo Mota é uma coisa que a gente tem que observar, mas a gente consiga se colocar nesse processo como uma agência de contra-propaganda. Ou seja, que a gente consiga assumir isso e demonstrar por A mais B que foram 7 mil militares que o governo Bolsonaro botou no INSS que abriram porta para todo esse esquema que está extorquindo os pobres do nosso país. Nada disso. O que é que esses 7 mil, 6 mil, 7 mil, né? A gente não sabe exatamente o número, mas um escândalo, né? O que é que essas figuras fizeram lá? O que eles melhoraram o INSS, por exemplo? Não é? O que eles viram ou não viram nada? 7 mil não são 7 pessoas. E a mídia caladinha, né?